Gente, então só continuando o nosso assunto, né? Porque esse assunto vai render bastante ainda. Eu quero deixar aqui como aprendizado. Por quê? Porque como eu tenho esse conteúdo de abuso e eu nunca tinha olhado para ele, e com os protocolos que eu fiz, eu olhei e observei como eu vinha caminhando pela vida, ao invés de me posicionar, ao invés de ter voz, ao invés de ter autoridade. E quando eu era criança, eu fui abusada e eu fui reprimida, as coisas foram só piorando. Até chegar nesse ponto que está aqui, e se eu não tomar providências para quebrar o padrão, não é para quebrar a pessoa, não, é para quebrar o meu padrão, o que está dentro de mim, o padrão de abuso, que é até da minha família, das mulheres da minha família, vai vir uma situação pior ainda. Se já chegou nesse nível aí, imagina o que vem depois. Então, o que vai acontecer? Vai chegar uma situação pior ainda, talvez eu tenha que me atracar com alguém, eu tenha que me defender com alguém, talvez eu seja agredida de uma forma muito mais grave, porque aquilo ali foi uma agressão extremamente grande, uma agressão emocional gigantesca. A mulher só faltou voar em mim. Tá aí no vídeo, vocês estão vendo. Então, quando a gente tem um padrão e a gente não consegue enxergar, não traz ele do subconsciente para o consciente e trata e quebra esse padrão, a vida vai trazendo situações cada vez mais difíceis para a gente poder quebrar. E o que eu percebi? E eu já deixei isso aqui no canal. Todas as vezes que eu tenho alguma situação de abuso, eu perco dinheiro. De alguma forma o dinheiro vai embora. Quando eu comecei a rodar o protocolo, eu quase levei um golpe de 2 empresas, eu coloquei aqui. Era uma coisa de R$8.000. Consegui reverter, não levei o golpe, mas passei por um abuso mental lá. Fiquei com medo. Aí o que eu vi? Que o medo, ao invés de me levar para frente, está me trazendo para trás. Fui para a roça. Chegou lá na roça, a minha casa, o espaço da minha casa, o homem falou aqui, o homem usou as mesmas palavras que ela usou. Eu vou subir esse vídeo também, porque eu também fiz o vídeo. Ele usou as mesmas palavras que ela usou para dizer que ali não. Quer dizer, dentro da minha terra, dentro da minha chácara, ele tinha o direito de mandar e de decidir o que podia ter, o que podia não ter. Ele se sentia tão dono da minha chácara que ele fez a frente da casa dele toda virada para dentro da minha chácara. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não sou a encrenqueira, eu não sou a pessoa que cria confusão onde vai. Eu tive muitos anos de paz em Belo Horizonte, mais de 20 anos. Eu tive 1 ano e meio de paz em Uberaba, eu não tive problema. Eu tinha um círculo de amigos, eu tinha atividades lá. Mas eu voltei, tive que voltar. Eu errei na hora de tomar a decisão, eu voltei para a roça, o padrão continuou. O que aconteceu? Aconteceu pior lá. Um homem falou com uma voz extremamente violenta para mim, dizendo, ele é até empresário aqui em Uberlândia, dizendo que se eu não mudasse aquilo ali, ele não responderia pelas atitudes dele. E eu não mudei. Mesmo estando sozinha dentro da chácara, eu não mudei. Por quê? Porque eu tenho que mudar a minha postura. Eu não posso mais me amedrontar diante do que as pessoas querem fazer comigo. Tudo manipulação mental. Voz alta, voz grossa, manipulando o meu mental. E foi assim que eu vivi aqui nessa casa durante muitos anos, sendo manipulada mentalmente até ter o diagnóstico de câncer. O que é o mieloma múltiplo? O mieloma múltiplo, ele ataca os ossos. O que são problemas nos ossos? Falta de opção, você não consegue enxergar a saída. E então eu deixo aqui para vocês, vou subir as outras imagens. Eu peço que vocês curtam e compartilhem, porque isso aí é muito sério. Isso não é brinquedo. Se isso virar um processo contra mim, não tem problema, porque também vai virar contra eles. Essa mulher acabou de me dar a prova final do gaslighting. Além de tudo que ela fez. Ela acabou de me dar a prova final do gaslighting. Era tudo que eu precisava, porque foi por isso que eu passei aqui durante muitos anos. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão me ver careca falando de gaslighting. Vocês vão me ver de touca falando de gaslighting. Vocês vão me ver inchada falando de gaslighting, porque eu estava fazendo tratamento quimioterápico, passando por gaslighting. Eu rodei nessa casa aqui, procurando um lugar tranquilo para eu ficar. Durante anos, não tinha. Quando eu criei força nas pernas, eu saí dessa casa. E comecei a perambular, andando para um lado, andando para o outro, para encontrar um lugar de paz. Mas sabe o que eu aprendi? Que
eu tive um avanço porque eu consegui enxergar o padrão de abuso. O padrão de abuso também está lá no processo, onde quando eu estava fazendo o transplante, elas perderam prazo. Pra vocês terem uma ideia, elas não são encontradas pelo oficial de justiça para serem citadas. Elas não são encontradas, e o oficial de justiça não consegue encontrar elas. Elas vão acabar sendo citadas por diário oficial. Então, e tantos os outros golpes. E depois que eu comecei a fazer esse protocolo, eu quase caí nesse golpe financeiro e vieram todos outros tipos de golpe, manipulação mental mesmo. Gente querendo levar vantagem, gente querendo levar vantagem de todas as formas. E eu tive que. Só que dessa vez eu estou conseguindo enxergar, eu estou conseguindo ver. Antes eu não conseguia ver. Então, a gente precisa de enxergar um padrão negativo que a gente tem e a gente precisa de mudar a postura da gente pra gente quebrar aquele padrão. Eu já estou enxergando e eu já estou mostrando que eu estou enxergando. Eu não vou sair da minha casa porque a casa é minha. E dentro do espaço da minha casa eu faço o que eu quiser. Lá na rua também eu posso transitar, porque até onde eu sei, eu não cometi crime algum. Eu posso transitar. Só que agora eu transito com mais cuidado, porque eu sei que do jeito que as coisas estão, eu posso ser agredida a qualquer hora. Se vocês prestarem atenção na postura dessa mulher nesse vídeo, ela quase partiu para agressão física. Olha o que ela fez no vídeo. Olha a postura física dela. Olha a entonação da voz dela. Olha o ódio na cara dela. Tudo aquilo já podia ter partido para uma agressão física. E aquilo ali, para mim, foi uma cilada. Ela me provocou. Eu acredito que ela me provocou. Isso é um achismo meu, para eu avançar nela, para eu bater nela, fazer algum tipo de coisa. Só que eu não tenho força, eu não consigo. E eu vou te falar uma coisa, não é do meu perfil. Quantas vezes que eu tive que fazer isso? Na verdade, na minha vida, eu fiz isso 2 vezes. Então, e eu tenho 58 anos. Então tá aí as imagens, vou subir as outras, vou subir a imagem da chácara. No final, ele viu a bobagem que ele fez, esse homem da chácara, quando ele gritou e falou que ele não se responsabilizava pelos atos dele, quando ele gritou um monte de coisa, quando ele falou que ia destruir tudo que era meu. Ele mesmo fez a parede de tijolos e separou a visão da chácara. Agora a minha chácara é a única que tem visão para reserva, visão direta para reserva, uma reserva que tem lá. É a única que tem. Ele agora vai ficar olhando para a parede de tijolo, para ele aprender a parar de ser abusador, porque ele foi extremamente abusador. Só que dessa vez eu não me amedrontei, eu não tive medo, eu não recuei, e é assim que eu vou fazer daqui para frente. Eu não vou ter medo, eu não vou recuar e eu vou seguir em frente. Agora, eu tenho que pensar direitinho como eu faço para quebrar esse padrão. É entrando com o processo, é seguindo com a minha vida, com os meus projetos, igual eu estou aqui sempre gravando vídeos para o YouTube e emprestando minha vida para vocês. O que eu vou fazer? Eu já estou tendo atitudes de quebrar padrão. Já busquei formas de me proteger, né? Já que eu não tenho força física, eu tenho outras formas de me proteger se eu precisar, se eu enfrentar uma ameaça física, né? Eu não vou deixar uma pessoa me bater, me espancar, mas também eu não vou bater e não vou espancar em ninguém. Ninguém. E é isso. A gente tem que ter permissão. Permissão para existir. Eu não tinha permissão para existir dentro da minha própria casa. Olha, o mesmo padrão lá da chácara aqui. Domínio. Puro domínio. Aqui não. Aqui não. Quando eu fui passar no passeio, ela não arredou um passo. Eu tive que voltar e ainda virou confusão. Aqui não. Aqui não, na hora que eu cantei os meus pontos, intolerância religiosa. Mas diante de todo o contexto, não é só uma questão de intolerância religiosa, é uma questão de não permitir que eu esteja no meu espaço. Eles decidiram, ela mesma citou, você quer processar todos os vizinhos. Ela falou, tá nas imagens. Eles decidiram que eu não posso usufruir da minha própria casa. E durante muitos anos, o que eu fiz? Eu fugi de um quarto para o outro, pus um colchão no corredor para eu poder dormir e eu fazendo tratamento oncológico. Processei, não virou nada, abri boletim de ocorrência, não vi. Boletim de ocorrência, aliás, não vale de nada. Boletim de ocorrência tem que ter processo. Você pode abrir 300 boletins de ocorrência. O que vai acontecer é que, se
Se a situação encaminhar para uma situação mais trágica, você vai conseguir provar que você por várias vezes mostrou para a polícia que tinha um problema sério e eles não atuaram. É só para isso que serve boletim de ocorrência, para mais nada. Então, abrir boletim de ocorrência é importante abrir. Abrir de imagem, abrir de vídeo, de áudio, de tudo, de situações, abre boletim de ocorrência. Mas se você não quiser processar, se você achar que não vai processar, você tem lá um mundo de boletim de ocorrência para que se acontecer alguma coisa mais trágica, você já está amparado, você já está amparado. É uma situação pesada, é uma situação difícil, mas olha, eu estou quebrando esse padrão. Um padrão que vem lá da minha ancestralidade, da minha família, e se não acontecesse aqui, para onde eu fosse, ia acontecer em algum momento. Eu tive 1 ano e meio de paz lá em Uberaba, e voltou. E voltou. Aí voltou forte lá na chácara. Pensa um homem gritar com você e te falar um monte de coisa e te ameaçar. Você sai correndo. O que eu fiz de errado lá em Uberaba? Eu comecei a rodar o protocolo, comecei a ter as pré-quedas que a gente fala, começaram a aparecer situações de abuso para eu me posicionar de uma forma diferente. Em relação aos golpes financeiros, eu me posicionei, mas eu não prestei atenção no contexto, em tudo que estava acontecendo. Quando você roda um protocolo para quê? Quando você quer quebrar um abuso, o que vai aparecer na sua vida? Abuso. Quando você quer quebrar a dívida financeira, o que vai aparecer na sua vida? Situações para te endividar. Quando você quer quebrar um relacionamento que não tá bom mais, o que vai acontecer? Situações naquele relacionamento para você não conseguir quebrar. É onde a pessoa adoece e aí você não pode sair de perto dela. É onde a mulher engravida e daí você fala assim, não, agora ela vai ter um filho meu e eu não posso sair de perto dela. Então é assim que funciona, gente. Então eu espero que eu consiga, que Deus me dê forças para quebrar isso, né? Vou tomar as providências que eu tenho que tomar hoje, amanhã. E vamos ver o que é o melhor para eu quebrar o meu padrão. Não é para eu devolver o troco, não. É para a minha vida. O que é melhor para a minha vida, para eu quebrar o meu padrão? Sou eu entrar com processo? Sou eu abrir o boletim de ocorrência? Claro que eu tenho que abrir, né? Porque do jeito que as coisas estão andando, o ódio que eu vi e tudo que eu vi acontecendo, é lógico que eu tenho que abrir um boletim de ocorrência. Já abri 2, vou abrir mais um e ver se eu vou processar ou não. Vou conversar com alguns advogados e ver qual é a melhor solução. E uma das coisas que eu fazia quando eu estava aqui, para eu soltar isso que eu sentia, essa raiva, porque quem não sente raiva e ódio de uma situação dessa? Depois ontem à noite, eu fiquei gritando aqui. Eu fiquei gritando. Então, o que eu faço? Eu grito. Sai gritando. Eu já falo alto, né? Mas eu saio gritando. A minha indignação. Mas gritar resolve? Não, não resolve. Eles gravam e aí eles reforçam o que eles falam de mim. O diagnóstico da pessoa que diz que é psicóloga. Então, gritar não resolve. Sair mudando de casa resolve? Não, não resolve. Porque se é um padrão e se eu preciso quebrar esse padrão, se eu falei para a vida... Decisão é uma coisa muito séria. Se eu falei para a vida que eu quero quebrar um padrão, a vida vai me colocar em situações para eu quebrar esse padrão. Se não, ela vai mandar, se eu não quebrar na hora que ela mandar aquele, ela vai me mandar um mais forte ainda do mesmo padrão para eu quebrar, que é o que está acontecendo comigo. Olha a situação. Eu estou caminhando para um desfecho muito trágico se eu não quebrar esse padrão. E a minha intenção é quebrar esse padrão na minha vida. Não me importa a vida do outro. No sentido de que o que ele vai fazer ou o que ele não vai fazer. Importa é o que eu vou fazer por mim. O que eu vou fazer para quebrar esse padrão na minha vida, que já vem de muitos anos atrás, até chegar aqui. Eu não tinha consciência, até 1 ano atrás, de como as coisas funcionavam na minha vida. Eu não tinha consciência. Por isso, tanta história aí atrás que eu contei no meu YouTube, de traição, de perda de emprego, de tombar processo judicial, muita coisa que eu fui contando aí. Quando eu comecei o meu primeiro vídeo aqui nesse canal, eu estava com o meu cabelo começando a nascer, porque eu tinha um mês e meio ou 2 que eu tinha saído do transplante. Eu criei força nas minhas pernas e já procurei outro lugar para morar. Só que eu vi
que eu preciso quebrar é dentro de mim. E isso que está acontecendo aqui é uma excelente oportunidade para eu quebrar esse padrão que está dentro de mim. Eu tenho direito de existir, você tem direito de existir. Você tem direito de ser feliz, você tem direito de ser respeitado. Eu tenho direito de ser feliz, de ser respeitada, de ser respeitado. Eu tenho direito de usufruir da minha casa. A harmonia do meu lar está totalmente quebrada. Os meus filhos estão adoecidos emocionalmente, porque agora eu falei para eles que eu vou agir diferente. E o que acontece? Todo mundo adoece. E gaslighting, gente, isso aí foi puro gaslighting. Puro gaslighting. E gaslighting é um negócio que realmente ou ele mata ou ele enlouquece a pessoa. Vocês podem pegar um filme, o primeiro filme que foi lançado em 1900 e alguma coisa, falando sobre gaslighting. A pessoa do filme, ela enlouqueceu. É impossível. Se você ficar num ambiente desse, sem se proteger, sem ter noção, é impossível você não adoecer. Eu não enlouqueci, mas eu fiz um câncer em mim. Eu fiz um câncer para eu conseguir sair da situação. E daí eu fui entender por que câncer. Por que eu estou passando por tantas coisas? Por que eu fiz um câncer em mim? Por que eu levei um prejuízo de 1.250.000? Quer dizer, podia ser de R$1 a 1.250.000. Por quê? Porque tanto raio caindo na minha cabeça. Porque aí eu fui descobrindo tanta coisa, fui descobrindo que a minha mãe foi deixada de fora do inventário dos meus avós. Isso é uma fraude. Se for do jeito que me falaram, se o advogado está olhando isso. Eu tenho um advogado desarquivando esse processo de 1997 e ele vai olhar lá por que a minha mãe foi deixada de fora. Se ela foi deixada de fora desse processo, é fraude. Gente, é crime. Olha o tanto de coisa que estava na minha cara. Eu passei pela minha vida sem querer ver as coisas do jeito que elas eram. Porque eu venho de uma família disfuncional. E era mais confortável para mim não ver. E eu só quis ver depois de receber esse mundo de pancada. É que eu quis ver. Olha o resultado disso aí. Olha onde eu vim parar. Olha as situações que estão acontecendo ao meu redor. Daqui a pouco eu vou sair e vou passear com o meu cachorro. Por quê? Porque eu tenho direito de pisar pôr o meu pé na rua. Só que o meu celular vai junto. As minhas defesas vão junto. Tudo vai junto. Porque se acontecer qualquer coisa, eu vou de novo chamar a polícia militar. Ele pode até não vir. Eles podem até não vir, mas eles têm gravação. Eles vão ter que apresentar a gravação depois. E vou fazer boletim de ocorrência. E vai ser assim até terminar. E eu vou voltar para os meus projetos, que é esse aqui, de gravar os vídeos para vocês, empreender no digital. Achar um outro lugar, não por medo, não fugida, para morar com um lugar de paz. Eu já percebi que na chácara é complicado para mim por causa da minha imunidade. A minha imunidade é muito baixa pela quimioterapia que eu tomo. Então uma picada de mosquito já inflama. Então eu já sei que ali já não é mais para mim. Então o que eu faço? Tô vendendo a chácara. Então eu tô tomando as decisões que eu tenho que tomar para mudar a minha vida. E é assim, a partir do momento que você enxerga. Se você tem padrão de abuso, é igual eu já falei aqui, você pode ter certeza. Você é mulher, você é cantada pelo seu chefe, você é cantada por pessoas que têm poder sobre você. Você é abusada de todas as formas, as pessoas pegam dinheiro emprestado e não te pagam. As pessoas, elas marcam com você, 1 hora, chega 2 horas depois. As pessoas não cumprem os tratos que elas fazem com você. E acontece se forem situações piores, você apanha, você, sabe, igual acontecia com minha mãe, e por aí vai até chegar nas piores situações de abuso, né, que são os feminicídios, essas coisas assim. Então, tá aí, vou subir mais imagens, e tá nas mãos de Deus, a minha parte eu tô fazendo. Não acredito que Deus tenha que fazer tudo sozinho, a minha parte eu estou fazendo, estou deixando tudo registrado. Além de ser uma contribuição para a vida de vocês e para a minha, também é um documento. Está aqui como documento também, tanto aqui quanto no TikTok, quanto no Instagram e quanto no Facebook. Porque isso aqui é muito sério. É seríssimo isso aqui. É muito sério. Um beijo no coração de vocês. Estou voltando agora para as minhas atividades. Eu tenho que focar naquilo que eu quero para a minha vida e não para aquilo que eu não quero. Mudando a minha postura, seguindo em frente e quebrando esse padrão. Se vocês tiverem algum comentário, vocês podem colocar aí, comentário negativo ou positivo, não importa. Podem colocar aí, vai ser contribuição para mim. E à medida que essa história for caminhando, eu vou colocando aqui para vocês ficarem sabendo tudo que está acontecendo. Porque vocês viram,
Durante quantos anos eu falei que eu passava por gaslighting? Eu pus lá fora uma placa vermelha com uma caveira e preta, escrito gaslighting. Esse bairro pratica gaslighting, ninguém nunca fez nada. Olha o gaslighting puro que aconteceu ontem lá fora. Gaslighting puro. Tá aí, para todo mundo ver. Isso é uma das práticas de gaslighting. Um beijo no coração de vocês.